Confesso para os irmãos que eu chorei com o testemunho da Valdilene. Amém, Senhor Jesus, glória a Deus, né? O Espírito Santo é tremendo da forma que ele age, né? Tem que dizer para Josi, para Valdilene, que vocês são a prova viva de que Deus realmente está vivo. Eu ontem assisti um filme que o nome do filme chama Deus está morto. É interessante, se alguém quiser assistir, procura. Deus está morto. Muito interessante. Deus não está morto. Amém, né? Perdão, Senhor. É tremendo. E o testemunho delas é impactante mesmo, das duas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer que assim que eu cheguei lá para buscar ela, eu falei, você como é que está? Ela me falou, eu estou bem. Eu falei, mas aí, você está tendo que tomar algum remédio? Ela falou, não. Eu falei, é o Espírito Santo na tua vida. É o Senhor Jesus, porque a Valdilene, ela não comentou, mas é alérgica a remédio. Ela não pode tomar remédio. É o Espírito Santo mesmo que age na vida dela. Só ela e minha tia, Jesus Cristo sabe o que elas já passaram nessa vida, né? Em nome de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, abra suas Bíblias lá em 2 Crônicas, capítulo 32. Estou tremendo, mas é o Espírito Santo que está presente, irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos? Todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 32. Creio que dá tempo para a gente ler esse capítulo inteiro, amém? Ninguém aqui está ansioso para ir embora, não, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram muitos homens e fecharam todas as fontes e o rebanho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com esta palavra: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um Deus maior do que o que está com ele. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, aleluia, meu Pai, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém?
Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos de outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los desta maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação e reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e o seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livrarão o povo deles das minhas mãos. Também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritavam na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conseguirem a cidade. Retiraram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Aleluia. Amém, Senhor Jesus, glória a Deus. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do povo, o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muito trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Amém, irmãos? Glória a Deus, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, nesse capítulo ele está falando da luta que foi travada de um servo de Deus e praticamente um anticristo, um homem que não acreditava em Deus, um homem que procurava destruir aqueles que serviam a Deus, procurava destruir por ganância. Mas aqui no capítulo 31 fala sobre o rei Ezequias. Fala que ele era, eu vou ler só um versículo aqui. O serviço do templo é reorganizado. Ezequias designou os sacerdotes e levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças a Deus, cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor.
Então aqui no 31 fala do rei Ezequias, que ele era um rei muito bondoso, ele era um rei muito próspero. Por que ele era bondoso e próspero? Porque Ezequias, ele temia a Deus. Ezequias, em tudo o que ele fazia, ele colocava na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá no versículo 1 do capítulo, do capítulo 31, versículo 20 e 21. Amém? Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez com o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele repreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei, aos mandamentos, ele buscou e o seu Deus, e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Aqui está falando da fidelidade de Ezequias com o Senhor. Irmãos, para quem é fiel com o Senhor, para quem crê no Senhor, tudo é possível. Essas curas que aconteceram na Josiane, do testemunho da Valdilene, isso é porque elas têm fé. Porque elas têm fé no Senhor. Irmãos, a fé é algo tremendo. Nós temos fé no Senhor é sempre andarmos no caminho do Senhor. Termos fé é acreditar que há um ser maior, que há um ser que criou o universo, alguém que nos criou, alguém que nos tirou do pó, alguém que com suas mãos tem nos livrado de todo mal, de todo pecado, tem nos abençoado. Aqui no capítulo 32, versículo 1: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Então aqui está falando, meus irmãos, de depender de Deus, né? O rei Ezequias, ele sabendo da invasão que o outro rei, Senaqueribe, queria fazer, ele logo já tomou por si, convocando os líderes, né, das tribos, e colocou na presença de Deus. Colocou na presença de Deus porque eles dependiam de Deus. Assim como nós dependemos de Deus para tudo que nós fazemos, como nós dependemos de Deus para viver, como nós dependemos de Deus para comer, como nós dependemos de Deus para respirar, como nós dependemos de Deus para tudo, irmãos. Amém. Em tudo tem as mãos de Deus em nossas vidas. Em tudo tem as mãos de Deus. Não há nada que aconteça em nossas vidas que seja por acaso. Tudo que se acontece é porque Deus está no comando. Amém. Deus está trabalhando em nossas vidas. Meu irmão, nós devemos depender de Deus, sim. Nós devemos estar presente com Deus. Nós devemos ser fiel com Deus, igual Ezequias era fiel com Deus. Porque se não formos fiéis com Deus, a nossa bênção não chega. Eu acredito, irmãos, que essas bênçãos que chegaram na vida da Josi e da Valdilene tem a ver com a fidelidade também com Deus. Tem a ver com a fidelidade delas com Deus. Irmão, ser fiel e ter fé, a bênção chega. Eu acredito que eu também vou receber essa cura, viu, Josi? Vou emprestar meu óculos para você guardar. Amém. Ezequias também, irmãos, assim que ele ficou sabendo dessa invasão, ele procurou tampar as fontes para que o inimigo não se fortalecesse daquela água. Porque para subir até Jerusalém,
como era a subida até Jerusalém, os israelitas fizeram fontes durante a subida, né? Para que no momento que eles estivessem subindo, eles pudessem tomar uma água, se fortalecerem para continuar a caminhada. Mas em nossas vidas, o que isso quer dizer? O que quer dizer tampar as fontes? Irmãos, tampar as fontes é você não deixar nenhuma brecha para o inimigo entrar na sua vida, nenhuma brecha para Satanás entrar na sua vida. É você, meu irmão, é você permanecer, na presença do Senhor, é você dar prova, é você passar por provas que é colocado diante de sua vida, é você, meu irmão, ter fé. Tampar as fontes é você estar preparado para a batalha. Tampar as fontes é você fugir do pecado. Ontem nesse filme eu achei algo interessante, que o filho de uma senhora lá, ele é bem sucedido, e essa senhora, ela tinha mal de Alzheimer, ela não conseguia se lembrar, é esse mesmo Alzheimer, né? Não consegue se lembrar das coisas, ela não conseguia se lembrar de nada, ela não conseguia se lembrar dos próprios filhos, e aí esse filho chegou lá, e ele começou a falar: tá vendo? Você passou a vida inteira servindo a Deus. Você passou a vida inteira orando. Você passou a vida inteira jejuando. E hoje você está aí, sentada, não conhece ninguém, não fala nada, e ela lá só escutando. Então, assim que ele terminou de falar, ela falou: o capeta às vezes ele dá tudo. O capeta ele permite que você tenha tudo. Ele permite que você ande bem vestido, que você seja bem sucedido, que você tenha muito dinheiro, que você tenha carrão, que você tenha mulheres bonitas, que você tem tudo, mas que você vive numa cadeia, e que as portas dessa cadeia, elas ficam abertas. Por que essas portas ficam abertas? Para que você não precise buscar a Deus. Porque se a pessoa tem tudo, irmãos, se a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem carrão, a pessoa não adoece, a pessoa não passa por dificuldade, muitas das vezes por causa dessas coisas, as pessoas esquecem de Deus. Infelizmente, por causa dessas coisas, as pessoas esquecem de Deus. E aí ela continuou falando, e quando ela disse: mas cuidado, quando a porta da cadeia se fechar, pode ser tarde. Cuidado, porque se a porta se fechar, pode ser tarde. E então, na hora que ela terminou de falar isso, ela olhou para o filho e falou assim: quem é você mesmo? O que aconteceu? No momento que ele chegou e afrontou, falando para a mãe dele, era Satanás que estava falando. No momento que ela respondeu, o Espírito Santo estava falando por ela. O Espírito Santo veio naquele momento e falou tudo isso, dando uma oportunidade para aquele homem se arrepender, dando uma oportunidade para que ele tivesse arrependimento, mas mesmo assim ele não teve. É interessante esse filme, amém, irmãos? Glória a Deus, Senhor Jesus. Lá no versículo 5 diz: depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres para ele.
construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o muro da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Amém, irmãos? Que é essas torres que foram erguidas? O que significa essas torres em nossas vidas? Irmãos, nós falamos de ser fiel, de depender de Deus, tampar as fontes para que o inimigo não possa entrar, e agora da restauração dos muros. Restaurar os muros, irmãos, erguer torres, é ser vigilante. Amém. Erguer torres é você ser vigilante, é estarmos sempre em vigília, Amém. sempre na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Sempre, irmãos, sempre. É lendo a Bíblia, é louvando ao Senhor, é dando testemunhos, é falando com Deus, deixando Ele falar com você, é sendo obediente, irmãos. Oh, Espírito Santo, aleluia. Então, irmãos, erga torres na sua vida. Aleluia. Vamos erguer torres aqui neste ministério, vamos erguer torres lá fora também. Vamos nos preparar para a batalha, Amém. porque não é fácil viver neste mundo, igual a Rodilene falou. O mundo lá fora é cruel, mas aqui dentro é muito melhor. Aleluia. Amém. Irmãos, passa no boteco hoje que você vai ver que está mais cheio do que aqui na casa do Senhor. São poucos aqueles que procuram o Senhor. Mas é por isso, irmão, quero te dizer que é por isso que Deus colocou você aqui. Amém. É por isso que Deus está presente na tua vida. É por isso que Deus manda você se preparar. É por isso que Deus manda você erguer muros diante de você. É por isso que Deus quer estar presente na tua vida. Amém. O que é erguer um muro por fora, irmãos? Aleluia. Você ergueu um muro por fora, irmãos, quer dizer, você está cercada de pessoas que servem a Deus. Amém. Quer dizer, você está se fortalecendo com o irmão que está do teu lado. Quer dizer, você se preparar, irmãos, e passar para o seu próximo também a tua fé, a fé que você sente no Senhor, Amém, Jesus. para você estar com o Senhor Jesus. Aleluia. Você erguer muros, irmãos, você erguer muros é você se fortalecer diante do Senhor, porque se você estiver presente com o Senhor e o Senhor presente na tua vida, nada neste mundo pode te atingir. Nada neste mundo possa colocar a mão má em cima de você. Nada pode penetrar a tua blindagem. É muito importante, irmãos. É muito importante porque eu tenho vivido momentos de terrores no trabalho novo que eu encontrei. Muito difícil. Pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas que uma hora ou outra fazem uma brincadeira que não tem bênção nenhuma. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu mantenho os meus muros erguidos. Eu mantenho a minha fé em Deus. Porque eu sei, irmãos, eu sei que Deus está presente na minha vida. Eu sei que Deus está ali me livrando. Às vezes tem momentos que até a cabeça dói de tanta afronta de Satanás na vida de um servo de Deus, porque não é fácil seguir o Senhor, não é fácil, irmãos, estar na presença de Deus. Mas por isso que você tem que erguer muros diante de você. É por isso que você tem que estar rodeado de pessoas que querem o teu bem, rodeado de pessoas que também buscam a Cristo, porque essas pessoas também possam te ajudar a se fortalecer.
Deus. Aleluia. Aleluia. Ezequias também providenciou armamentos. Armamentos para quê? Se preparando para a batalha. Oh, glória a Deus, Senhor Jesus. Lá em Marcos, preciso abrir não, irmãos. Lá em Marcos 14, 38, diz o seguinte: vigie e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Mas misericórdia para aquele que segue os desejos da carne. A carne é fraca. Mas se você vigiar, você erguer torres, você se mantém em vigilância, você está sempre em prontidão com Cristo, falando com Deus nas madrugadas, falando com Deus a todo momento. Lá eu li uma passagem na Bíblia, lá em Deuteronômio, que Deus manda falar para o povo israelita: inculquem os mandamentos na vida dos seus filhos, para que eles, vocês devem falar de Deus a todo momento, vocês devem falar de Deus enquanto estão andando, vocês devem falar de Deus enquanto vai se deitar, você deve estar sempre com Deus. Você falar com Deus, você está sendo vigilante, irmãos. O Espírito Santo abençoe, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Lá em Hebreus 10, 25 também diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluia. Irmãos, é importante falar de Cristo para as pessoas. É importante você passar por alguém e falar: Jesus te ama. É importante, irmãos, você dar testemunho, não só na igreja, mas dar testemunho para um irmão lá na rua. Fala: irmão, o que aconteceu comigo foi tremendo, Deus mudou minha vida. É muito importante a gente falar de Deus para os nossos filhos. É importante o marido e a esposa estar em comunhão. É importante a família estar em comunhão. É importante nós estarmos em comunhão na igreja. É importante nós nos reunirmos como igreja. Falar de Cristo. É igual o pastor fala: caldo de galinha e demais, e oração não faz mal para ninguém. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Lá em Efésios 10, 16, 10, 17 também diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Amém, Senhor. E vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno,
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Revista-se do Espírito Santo. Revista do Espírito Santo. Esteja usando a armadura de Deus, o capacete da sabedoria, a espada de Jesus Cristo, que eu te garanto que mal nenhum vai te enfrentar. Porque o Espírito Santo está lá na tua frente. O Espírito Santo, da mesma forma que ele livrou esse povo todinho, esse exército todinho aqui, ele te livra também. Ele te abençoa, ele está na tua frente. Ele quer fazer a diferença na tua vida, mas basta você deixar o Espírito Santo mudar a tua vida. Basta você deixar o Espírito Santo tomar conta das suas guerras. Mas você precisa ter fé, meu irmão. Você precisa ter fé. Irmão, se não tivermos fé em Deus, para que eu vou? Para que eu venho na igreja? Se eu não tenho fé em Deus, por que eu vou falar da palavra do Senhor se eu não tenho fé nele? É importante, irmãos, é importante ser fiel com Deus. É importante vigiar, porque a tentação está aí, os dardos que a palavra está falando aqui, os dardos do diabo, as setas que são lançadas contra nós, elas vêm a todo momento. Irmãos, mas nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Se nós tivermos, o Espírito Santo não nos livra. O Espírito Santo nunca vai estar na nossa frente. Nossos muros nunca vão ser reparados. Nunca teremos torres de vigilância em nossas vidas. Você tem que estar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Espírito Santo.